Então, sobre a escravidão aqui no Brasil no período colonial. A gente pode afirmar que no Brasil colonial sempre existiu escravidão, porque começou lá no início com a escravidão dos indígenas na extração de pau-brasil. Só que a escravidão indígena não deu muito certo no Brasil por algumas razões. A primeira era porque os indígenas eles conheciam bastante o local, eles eram familiarizados com a terra, então eles sabiam, uma possível fuga, eles sabiam se articular. O segundo fator é que os jesuítas eram contra a escravidão do indígena, e isso dificultou um pouco. Um terceiro fator é que há quem diga que o indígena não soube lidar com o trabalho nos engenhos, e era nos engenhos que era a atividade mais lucrativa. E um quarto fator é que o tráfico de escravos era bastante lucrativo para Portugal. Então, possivelmente, mesmo que a escravidão do indígena desse certo, eles provavelmente iriam trazer escravos vindos da África, porque era uma atividade lucrativa para a coroa. Então, quanto mais lucro, melhor. E sobre a escravidão negra, a gente pode começar falando sobre como é que o negro, como é que o africano veio chegar aqui no Brasil. Então, os portugueses, eles conseguiam seus escravos através de traficantes lá na África e pagando preços muito baratos. Às vezes, usavam como meio de troca produtos como aguardente, tabaco, açúcar e outros. E quando chegava aqui na América, eram expostos em mercados e vendiam a preços altíssimos. E é importante a gente falar que na vinda do escravo, eles vinham em navios negreiros, nos porões dos navios, e a condições totalmente precárias. E muitos morriam por doenças que não eram tratadas, e outros se suicidavam, tá? E sobre, assim, a condição de trabalho dos africanos aqui, dos escravos. A gente pode afirmar que eram condições totalmente precárias, Eles trabalhavam do nascer do sol ao pôr do sol e sempre vigiados por capatazes ou feitores. E uma possível fuga, eles eram caçados pelos chamados capitães de mato, e que traziam o escravo de volta ao senhor de engenho. Claro, com uma recompensa, E o castigo, a tortura era muito utilizada, era algo normal nesse período. E existiam vários, mas eu vou falar aqui 4, tá? O primeiro era um tronco, em que os escravos eles ficavam presos, imobilizados, e ficavam nesse estado por horas. E isso causava inchaço, dores fortes, formigamento, e era difícil. O segundo era bacalhau, que era uma espécie de chicote feito de couro cru e que eles usavam para ferir as costas dos escravos. E além disso, alguns ainda utilizavam sal nas feridas para doer mais ainda. E também tinha o viramundo, que era um instrumento de ferro que prendia as mãos e os pés dos escravos e para machucar, assim, sabe? E tinha a gargalheira, que era uma espécie de colar, de coleira, seja o que for, de ferro e madeira que eles deixavam nos escravos por dias. Isso atrapalhava na alimentação e tal, além de machucar também. E uma coisa que é importante a gente entender é que a cultura africana, ela foi totalmente renegada, tá? Então, quando os negros, eles chegavam aqui, os escravos, eles tinham que se
reacostumar com uma cultura totalmente diferente. Foram impostos a ele uma nova religião, uma nova língua, uma nova alimentação, um novo jeito de se vestir, novos costumes mesmo. E existiam os movimentos de resistência e muitos escravos fugiam e se uniam em vilas mesmo, chamadas quilombos. E os dois principais, assim, mais conhecidos foram o Serra da Barriga e o segundo foi Palmares. E esse segundo é interessante, ele foi uma união de 10 quilombos e resistiu ao... Foi uma união de 10 quilombos e tinham mais ou menos de 20 a 30 mil escravos fugidos. E resistiu ao século XVII inteiro, resistiu aos ataques dos senhores de engenho, resistiu aos ataques do governo, e foi daí que surgiu a figura do Zumbi dos Palmares, né, que era um dos líderes desse quilombo. E sobre a escravidão é isso, né, e a gente pode tirar de lição que foi um desserviço à humanidade, né, foi terrível. E no Brasil, o que deixou de influência foi a cultura africana, né, que gerou uma influência aqui no Brasil, nas comidas, no vocabulário, né, e também no racismo, né, que a gente ainda sofre hoje no Brasil, um racismo institucional e que deve ser combatido, e a gente não pode esquecer que foram 300 anos de escravidão, né? E 300 anos de escravidão explícita, né? Porque após a abolição, a gente ainda, após o que? 130 anos, mais ou menos, após a abolição, a gente ainda encontra muita desigualdade racial, né? Então, é isso. Entre 1500 e 1530 ocorreu o período pré-colonial, onde os portugueses eles tinham a intenção de explorar o pau-brasil através da mão de obra dos índios por meio do escambo, que era onde eles davam, em troca do trabalho dos índios, produtos ocidentais que causassem fascínio para os índios. O período colonial só foi acontecer realmente em 1530, com o fracasso do comércio ocidental e com a possibilidade de invasão de outras nações europeias. Então, a coroa portuguesa ela decide enviar as primeiras expedições com o intuito de colonizar o território brasileiro, entendendo que com o povoamento e com o desenvolvimento do litoral brasileiro, a invasão seria mais difícil. Já a colonização dos franceses, sua primeira tentativa de colonização ocorreu no Brasil em 1555. Eles tentaram ocupar uma pequena região do Rio de Janeiro com o intuito de fundar uma colônia e poder participar ativamente dos lucros da exploração do pau-brasil. Os mesmos fugiam da perseguição da coroa francesa, que tentavam impor a religião. Os mesmos estavam fugindo da perseguição religiosa efetivada pela coroa portuguesa. No entanto, as forças portuguesas forçaram a saída dos colonos franceses. Eles ainda tentaram colonizar, no caso, ocupar uma nova colônia lá no Maranhão, mas foram impedidos. A colonização pelos holandeses. Os holandeses chegaram à Bahia em 1621 com o objetivo de restabelecer o comércio do açúcar entre Brasil e Holanda. Assim que conquistaram a capital, eles tentaram estabelecer um governo, mas foi mal sucedido porque no ano seguinte eles foram expulsos da capital. Em 1630 houve novas expedições, mas em Pernambuco, que houve uma resistência luso-brasileira. Mas os holandeses acabaram conquistando o território e restabeleceram o comércio com açúcar e também estabeleceram um governo. Com isso, trouxeram Maurício de Nassau para administrar a nova colônia e dominaram grande parte do Nordeste. Só que eles aumentam muitos impostos, o que faz com que os colonos eles se revoltem e Maurício de Nassau fuja. Essa fuga facilita com que os portugueses
expulsem os holandeses do território e comecem umas revoluções, como as batalhas do Monte das Tabocas e dos Guararapes. Além do período pré-colonial, nós tivemos também, após essa fase, o período da União Ibérica, que Dona Lê vai estar conversando mais um pouquinho com a gente. O período da União Ibérica foi o momento em que, além de Portugal e Espanha, também teve uma porção de territórios da América Latina, o que resultou no Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas foi assinado no dia 7 de junho de 1494. Com a descoberta de Napoleão Bonaparte sobre a continuação comercial entre Portugal e Inglaterra, a família real portuguesa teve que fugir às pressas para o Brasil, uma vez que Bonaparte iria invadir Portugal pelo não cumprimento do bloqueio continental. Em troca, a Inglaterra mandou que, quando a família real chegasse ao Brasil, os portos brasileiros fossem abertos, para continuar assim a comercialização, para ambos lucrarem, principalmente a Inglaterra. Quando Dom João chegou aqui, junto com a sua família real, houveram várias mudanças na cidade do Rio de Janeiro, principalmente nomeação de ministros de Estado, funcionamento de várias secretarias públicas, criação de tribunais de justiça e a criação do Banco do Brasil, em 1808. Além disso, a cidade passou por uma reforma geral, ou seja, as ruas foram limpas, fachadas de prédio foram pintadas e houve apreensão de animais. Além disso, vários acessórios entraram aqui no Brasil, como por exemplo espelho, bibelôs, relógios e muitos outros. A população do Rio de Janeiro cresceu bastante. Por volta de 1820 existiam mais ou menos 100 mil habitantes e a maioria era estrangeiro, comerciantes ingleses, pessoal lá de Portugal, corpos diplomáticos e etc. Com o Tratado de Navegação e Comércio, Aliança e Amizade em 1810 e a abertura dos portos em 1808, o comércio cresceu bastante, uma vez que estabelecia tarifas preferenciais aos produtos ingleses. O porto do Rio de Janeiro cresceu bastante, passou de 500 embarcações para 1.200, ou seja, a oferta de... Bom, gente, eu vou falar um pouquinho sobre as capitanias hereditárias. As capitanias hereditárias foi um sistema criado no intuito de administrar o território brasileiro. E ele foi criado pelo rei Dom João III em 1534. Essas capitanias, elas foram criadas com o intuito também de dividir o território em grandes faixas, e naquele período eles eram divididos em sua maioria para parte das pessoas que tinham uma relação com a coroa portuguesa. Elas tinham também o intuito de colonizar o país e evitar a invasão de estrangeiros. Eles tinham um nome de capitanias hereditárias porque exatamente era de forma hereditária que acontecia, passado de pai para filho. No período das capitanias existiam pessoas que recebiam concessões, né? E através disso eram dados alguns direitos e deveres. Eles tinham o dever de proteger e administrar o território, e eles também tinham um dever de poder explorar os recursos naturais do local. As capitanias foi um período curto que não perdurou por tanto tempo e foi extinto pelo Marquês de Pombal em 1759. Agora abordarei um pouco sobre governos gerais. Com a queda do sistema de capitanias hereditárias no século XVI, o rei lusitano Dom João III adotou um sistema de governos gerais para ter controle sobre a colônia brasileira. O primeiro governador-geral a ser escolhido foi Tomé de Souza, e este criou a primeira cidade brasileira, Salvador, cuja qual vivemos atualmente. E esta viria a se tornar a capital do Brasil por bastante tempo, devido à sua posição geográfica, por estar perto do oceano, e com isso influenciava diretamente com as vias marítimas. Porém, o governador de geral tinha bastante funções, como
impedir as invasões francesas, administrar o país, garantir a segurança nas capitanias hereditárias, e por isso ele precisava criar cargos secundários para ajudá-lo a governar o país. E estes cargos que ele criou possuem alguns nomes, entre eles ouvidor-mor, que era o responsável pela justiça, provedor-mor, que era o responsável pela carga tributária, e capitão-mor, responsável pela segurança das capitanias hereditárias em questão. Tomé de Souza tinha como um principal objetivo expandir a colônia portuguesa no território brasileiro, esse domínio lusitano. E para isso ele precisava ter uma situação com os indígenas, de certa forma, amena, uma situação de paz, para que os mesmos contribuíssem de certa forma com isso. E para isso ele nomeou o primeiro bispo, Dom Pero Fernandes Sardinha, para comandar essa missão religiosa sobre os indígenas. Porém, com a chegada do segundo governador-geral, Duarte de Costa, esse princípio de paz com os índios, essa paz relativa com os índios, ela se tornou extinta, ela deixou de existir. E pois isso aconteceu devido ao fato de Duarte de Costa tratar os índios como trabalhadores escravos, os forçar a trabalhar como escravos. E com a queda desse Duarte de Costa, por esses motivos, Mendes Sá veio a se tornar o terceiro governador-geral, e este retomou a situação de paz com os índios. E com o suporte desses mesmos índios, ele conseguiu combater as invasões francesas na Ilha do Governador, atual Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro. Com o passar do tempo, as pequenas vilas que existiam nessa colônia se tornaram grandes cidades, governadas por senhores de engenho, cujos quais eram pessoas importantes ou pessoas de extrema confiança do rei lusitano. O governador-geral era a representação do poder centralizado, poder absoluto. E o último governador-geral foi Pedro de Vasconcelos de Souza, o qual foi estabelecido no ano de 1711, e assim termina o assunto sobre governos gerais. Quando a gente trata de legislação pombalina, a gente pode... Primeira pergunta que vem em mente: o que é legislação pombalina? A legislação pombalina nada mais foi do que medidas adotadas pelo primeiro-ministro português, o Marquês de Pombal, instituído pelo rei Dom José I. Esse primeiro-ministro foi instituído pelo rei Dom José. E o que é que esse Marquês de Pombal ele resolveu fazer? Ele adotou medidas que viessem contornar a crise que a coroa portuguesa estava enfrentando. Era uma crise política, econômica e administrativa. O povo estava perdendo a confiança no rei, o povo estava perdendo a confiança da coroa portuguesa por conta da crise que Portugal estava enfrentando. Então o Marquês de Pombal ele decide adotar medidas que venham restabelecer a ordem na política, na economia e na administração da coroa portuguesa. Então o que é que ele vai fazer aí? O Brasil era a principal colônia que Portugal tinha. Então, o Brasil ele possuía muitas riquezas, ele possuía muitos recursos naturais. Então, Portugal começou a explorar muito mais do que já estava explorando antes do Brasil. E quando Portugal vai fazer essa exploração, tudo que eles retiram daqui do Brasil, eles enviam para a metrópole portuguesa, para que assim o Brasil viesse ser o principal mantenedor da metrópole portuguesa. Sendo assim,
através dos recursos naturais do Brasil, é que Portugal vai conseguir se reerguer. Mas esses recursos eles foram retirados daqui através das medidas tomadas pelo Marquês de Pombal. E aí ele criou uma legislação que foi a legislação pombalina, que foi criada aí com o objetivo de reerguer a economia portuguesa e a sua administração. E aí, dentre essas medidas que ele tomou, muitas delas influenciaram aqui no Brasil, principalmente pela instalação e pela instauração do Estado Grão-Pará e pela também criação aí do Estado do Maranhão. Além disso, o Marquês de Pombal ele colocou aqui também no Estado do Maranhão. Ele vai colocar ali no estado do Maranhão novas produções de algodão para que ali venha se obter maiores lucros da produção que era realizada aqui dentro do Brasil. Então a legislação pombalina ela foi criada como tipo que um plano real. Foi criado para restabelecer a economia ali de uma crise que eles estavam enfrentando. Então o seu principal objetivo foi esse, foi restabelecer a ordem na coroa portuguesa. Agora, tratando-se de ordenações do reino, nós temos aí 3 ordenações que ficaram marcadas na história da legislação portuguesa aqui no Brasil. Nós temos aí a primeira ordenação, que foi as ordenações afoncinas, que foram promulgadas pelo rei Afonso I de Portugal. E essas primeiras ordenações aí, elas vão trazer a questão da administração, elas vão trazer a questão do processo civil, do direito civil e penal, vão trazer as relações entre o Estado e a Igreja. E um fator importante e relevante aí, dentro das ordenações afoncinas, é que elas vão se inspirar no direito canônico e vão pegar aí uma parte do direito romano. Por que elas vão se inspirar no direito canônico? Porque o direito canônico era aquele que apelava para as coisas divinas. Então a questão ali da igreja e do Estado, quanto à questão de pecado que cada um cometia, era vista ali como uma infração às leis. Porque as leis que eles seguiam eram as leis de Deus, porque o rei ele temia Deus. Então a gente pode observar aí que o direito canônico vai ter grande influência nesse processo das ordenações afoncinas. Outra ordenação importante são as ordenações manuelinas, que elas vão ser promulgadas aí pelo rei Manuel I. E o que é que o rei Manuel I ele vai fazer? Ele vai tentar aí, através dessas ordenações, atualizar os 5 livros da ordenação anterior, que eram as ordenações afoncinas. Ele vai tentar atualizar todos esses 5 livros, vai atualizar toda a legislação, vai reformar alguns códigos ali, vai fazer algumas alterações, mas ele faz isso para que venha a se ter uma boa imagem da administração do seu governo quanto ao setor jurídico, quanto ao setor político, para as pessoas verem que as leis ali estavam em pleno funcionamento. Outro fator também que a gente pode observar nas ordenações manuelinas, que é muito importante, é a instauração dos primeiros códigos legislativos, as primeiras leis criadas impressas. São as primeiras leis impressas ali pela legislação portuguesa, elas começam a surgir durante as ordenações manuelinas. E outra ordenação muito importantíssima também são as ordenações filipinas, que ocorrem durante o período da União Ibérica, quando Portugal e Espanha estão unidas, onde Portugal está sujeita às ordens de um rei espanhol. Então, Portugal, ela nessa aliança com a Espanha, o rei Filipe I, ele vai ali redigir essas ordenações filipinas, mas quem vai promulgar essas ordenações é o seu filho Filipe II. E Filipe II ele vai promulgar as ordenações filipinas e daí elas vão perdurar até o fim da monarquia brasileira, até o fim da monarquia aqui no Brasil. Mas ela tem ali alguns resquícios que ficaram até o Código Civil de 1916, como a gente disse aqui anteriormente, através das cartas forais e de toda a influência que ela teve no Código Civil. Além do período da União Ibérica, de como foi dito aqui, uma relação entre portugueses e espanhóis, quando Portugal ficou sujeito à subordinação se subordinou à Espanha. Além disso, nós tivemos também o período de conjuras e minerações.
período de conjuras e mineração ficou caracterizado pela grande exploração de ouro e metais preciosos que se concentraram principalmente na região de Minas Gerais. Além disso, no período das conjunturas, houveram muitas revoltas, como a Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana, entre outras. E além disso, esse período também vai ficar marcado pela grande exploração que Portugal teve sobre o Brasil, já que a coroa portuguesa buscava manter a sua metrópole através dos mantimentos do Brasil. Além disso, o que vai marcar também a última fase, que é o período joanino, vai ser a abertura dos portos do Brasil para a Inglaterra, que Dona Lê vai estar falando. De novo. O período joanino ficou caracterizado pela abertura dos portos brasileiros às nações amigas, além da instalação de uma nova administração no Rio de Janeiro. Além disso, com a transferência da administração do vice-reino de Salvador para o Rio de Janeiro, isso fez com que toda a administração que se concentrava e toda a produção que se concentrava na região do Nordeste foi transferida para o Sudeste, já que o Rio de Janeiro está mais perto dessa localização.